Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e hoje eu trago pra vocês o vídeo com as minhas leituras do mês de agosto. Esse mês eu li ótimos livros, não teve acho que um livro que eu li que eu não tenha gostado, e eu vou falar então um pouquinho de cada um deles pra vocês. O primeiro livro que eu li no mês, eu li em um dia, comecei a ler na minha hora de almoço no meu trabalho, terminei de ler de noite em casa. Leitura que é completamente possível de você fazer assim de uma vez, tanto por ser um livro curto, quanto por ser um livro envolvente, fluido, que te dá essa vontade de continuar lendo. E o livro a qual eu me refiro é Se Eu Ficar, da Gayle Forman, lançamento da editora Novo Conceito. O filme também estreou semana passada nos cinemas, eu ainda não assisti, tô maluca pra assistir, e conta a história da Mia. Em um dia de nevasca nos Estados Unidos, as aulas são canceladas, então nem a Mia nem o irmão vão à aula, nem o pai deles, que é professor, vai dar aula. E aí eles resolvem então todos saírem para um passeio em família, né? Os três mais a mãe deles. E enquanto eles estão no carro, eles estão ouvindo música, de repente eles sofrem um acidente. E tudo que a Mia se lembra é de num momento estar ouvindo a música e no momento seguinte mais nada. A Mia desperta fora do corpo dela, ela vê o corpo na valeta, então ela vê a situação após o acidente. Ela vê os pais dela mortos ali. E ela vê também o irmão dela ainda vivo, mas gravemente ferido. Ela vê ela e o irmão serem socorridos, serem encaminhados para o hospital. E o livro se passa então durante as 24 horas que compreendem tanto o momento que ela acorda, quanto o momento do acidente, quanto o momento após o acidente, então, dela no hospital. E o que ela acaba percebendo ao longo do dia, né, enquanto ela vê o corpo dela ser socorrido, é que a decisão entre ficar ou ir cabe a ela. Eu gostei do livro, tanto por causa da narrativa dele, ele tem uma narrativa bastante sensível, bastante poética, uma narrativa que se liga bastante à música. A Mia, na verdade, é muito conectada à música, ela é musicista, e você percebe que a música faz muito parte dela, né? Então eu gostei da história por conta disso, por essa questão também diferente, né? Então de você ter essa situação aí entre a vida e a morte, e ela ter que observar tudo, e ela ter que analisar a vida dela. A narrativa se intercala, né? Entre esses momentos no hospital, quanto sobre a vida da Mia. Então você vê desde quando ela era criança, a questão da adolescência, como ela conheceu o namorado dela, as coisas que eles enfrentaram como um casal. Você vai tendo toda a história dela sendo contada aos poucos, né, em meio a essa narrativa também dela já após o acidente. O livro, na verdade, ele não acabou atingindo todas as minhas expectativas no sentido de que eu esperava me envolver mais emocionalmente, eu esperava ter sido arrebatada, eu esperava que quando eu fosse ler eu fosse chorar e que eu fosse sentir aquela ânsia de continuar lendo, e essa parte sentimental, na verdade, não aconteceu. Eu tive sim vontade de continuar lendo, mas mais pra conseguir saber mais da história e ver como ela ia terminar, do que por essa parte emocional em si. E eu acho que essa questão, né, do emocional não aconteceu só comigo, pelo que eu andei vendo de comentários por aí. Acho que outras pessoas também sentiram um pouco de falta dessa questão emocional, de ter sido arrebatado. O livro, na verdade, então, ele não é impactante nesse sentido. Não que seja impossível de você se envolver emocionalmente. Eu acho que as leituras variam de cada pessoa se identifica de uma maneira diferente com um livro, e cada pessoa vai ter uma experiência diferente com ele. Então não é que o livro não vá ser assim pra todo mundo, mas pra muitas pessoas, não apenas pra mim, eu vi que faltou esse fator emocional. Coisa que eu acho que não vai acontecer no filme. Eu acho que o filme vai ser completamente emocional. E, enfim, quando eu assistir eu vejo aí o que eu vou achar dele e faço o post dele pra vocês. De qualquer maneira, é uma leitura que eu recomendo, que vale a pena de ser conferida. Também o livro ele conta com entrevista com os atores que fizeram o filme, bastante interessante. Ele também tem um capítulo do próximo livro, que é Pra Onde Ela Foi. Continuação, então, narrado pela visão do Adam, que é o namorado da Mia. A história se passa após essa história. E eu não quis ler esse primeiro capítulo, porque senão eu ia ficar muito ansiosa pra ler o próximo livro. Então assim que ele chegar eu já vou fazer a leitura e também posto a resenha pra vocês. O segundo livro que eu li no mês também era um livro que eu tava esperando bastante por conta do autor, um dos autores no caso, e foi Invisível, um livro escrito em parceria pelo David Levitan e pela Andrea Cremer. O livro vai trazer a história do Stephen, que é um garoto invisível. Ele já nasceu assim, ele não sabe por que ele é invisível. Foi um choque para a família dele quando ele nasceu, o fato dele ser invisível, tanto que o pai dele não conseguiu aguentar
isso e acabou abandonando ele e a mãe, e ele então cresceu ao lado da mãe. A mãe era a única pessoa com quem ele tinha contato, a única pessoa com quem ele conversava, porque, né, ele é invisível, só ela sabia que ele existia, além do pai, mas o pai não era mais presente, e a mãe, quando ele já é adolescente, acaba falecendo, e ele passou a viver sozinho, ele passou a simplesmente não conversar com mais ninguém, ele simplesmente existia, ele não tinha contato com ninguém. Até que um dia ele está no prédio dele e ele percebe que a nova vizinha consegue enxergá-lo. E a partir do momento em que ela consegue enxergá-lo, eles começam a desenvolver um relacionamento e muita coisa se desdobra a partir daí. Eu estava muito curiosa para fazer a leitura por ser mais um livro do David Levitan. Para quem me acompanha sabe que eu fiquei extremamente apaixonada por Todo Dia. Então, quando eu vi que um dos autores era o David Levitan e eu vi que a proposta era tão inusitada quanto a proposta de Todo Dia, claro que eu fiquei ansiosa para ler. E eu não me decepcionei. O livro, ele tem passagens que são extremamente cômicas, principalmente por causa do irmão da Elizabeth. Ele é extremamente engraçado, ele faz comentários muito engraçados, então o livro tem várias dessas passagens irônicas, cheias de humor, assim como também o livro tem passagens que são extremamente profundas e reflexivas, ao mesmo estilo de Todo Dia. Uma coisa que eu comentei na minha resenha escrita no blog é que eu achei a narrativa bastante homogênea. Eu não vi assim momentos em que eu falei, tá, esse foi escrito pelo David Levitan, esse foi escrito pelo Andrea Kramer. A escrita dos dois autores combinou muito bem para conseguir sair todo o livro. Como eu só conheço a escrita do David Levitan, eu só consegui identificar as características dele. Então, se eu já tivesse lido alguma coisa dela, muito provavelmente eu ia conseguir também encontrar as características dela na escrita. Como eu não conheço, eu não vou conseguir diferenciar isso. O livro também tem um componente que eu achei bastante interessante quando eu li, que é a questão da fantasia. Tudo bem que falar da invisibilidade de alguém já é algo fantasioso, só que eu achei que fosse parar por aí. E não, em determinado momento você engrena por esse mundo da fantasia, então você começa a ver sobre maldições, sobre feitiços, enfim, algo que eu não esperava na história. E por um momento eu fiquei com receio disso atrapalhar minha leitura, porque também pra quem me conhece sabe que eu não sou lá muito de literatura fantástica. Mas não, o livro não é de literatura fantástica, ele tem esse componente da fantasia e isso não me atrapalhou em nada. Eu achei que deixou a história mais interessante, deu um rumo para a história, deu um objetivo ali além do simples relacionamento deles, que não é simples. Também conseguiu dar abertura para aquilo que eu acho mais interessante quando você tem um componente fantástico, que é você conseguir fazer dessa fantasia uma metáfora para aquilo que você está lendo. Então você vê ali explicações que tecnicamente são fantasiosas, mas que são completamente aplicáveis à sua vida real, que você consegue fazer essa associação entre os dois. Eu acho isso incrível e o livro tem muito disso. O livro, ele acabou mexendo sim bastante comigo, porque a história entre o Stephen e a Elizabeth é linda, o relacionamento entre eles é lindo, o sentimento entre eles é lindo. E o livro, ele no final, ele acabou me deixando com aquela sensação de que, embora ele tenha essa questão aí da fantasia, o livro é muito real, porque ele vai falar sobre um amor que é real, ele vai falar sobre as dificuldades que às vezes você tem que enfrentar, que a realidade, infelizmente, não é o conto de fadas que a gente gostaria que fosse, que há situações em que são difíceis, mas que elas existem e que você não consegue fugir delas, e que se você quiser realmente viver, se você está disposto a viver, a ter um grande amor, você precisa enfrentar e você precisa aceitar isso. E o livro me passou muito disso. Então, enfim, eu acabei me apaixonando pela leitura, recomendo muito pra vocês. E é isso. Minha próxima leitura também era uma que eu estava bastante ansiosa pra fazer, e foi Cartas de Amor aos Mortos. Ele vai trazer a história da Laurel, que perdeu a irmã recentemente, e então ela está recomeçando a vida dela, porque ela passou a morar com a tia depois da morte da irmã. A mãe acabou se mudando para Los Angeles para recomeçar a vida, então ela passa uma semana na casa da tia, uma semana na casa do pai, porque os pais dela também são separados. E ela vai para um novo colégio, ela quer recomeçar e ela não quer recomeçar com o estigma da a garota que perdeu a irmã. Então ela guarda isso para ela e não simplesmente isso, ela guarda muita coisa dentro de si, ela não consegue compartilhar com ninguém as coisas que ela vive interiormente. Até que um dia ela recebe uma tarefa na escola que é escrever uma carta para alguém que já faleceu. E ela começa a escrever cartas a celebridades já falecidas. E através dessas cartas ela começa a compartilhar aquilo que ela vive
e que é o primeiro passo para ela conseguir compartilhar aquilo com alguém de verdade, com algum amigo, conseguir expor isso verbalmente, conseguir apoio através disso. As cartas vão dar força para ela, então, não simplesmente para ela compartilhar, mas para ela conseguir enfrentar as coisas que ela precisa. Então ela vai tirar força nisso para fazer novas amizades, para construir uma nova Laurel. O livro, então, ele é incrível porque ele vai demonstrar aí o poder das palavras, como isso consegue dar forças para ela, como isso acaba sendo importante nesse processo de cura dela, né, esse processo do luto que ela enfrenta. A escrita da autora é extremamente poética, extremamente intensa, também foram vários momentos reflexivos. O livro também ele mexeu bastante comigo, porque como a Laurel é uma personagem triste, depois de tudo que ela passou, depois de tudo aquilo que ela viveu, com tudo aquilo que ela sente, ela é uma personagem triste. E eu senti muitas vezes essa tristeza dela junto com ela. Também eu achei incrível que conforme ela vai conversando com as celebridades, ela vai humanizando essas celebridades, ela vai contando para o leitor passagens da vida, mostrando as histórias de cada uma dessas personalidades, e você vai vendo a pessoa que elas eram e não simplesmente o artista, músico, ator, enfim. E todas essas celebridades que ela escolheu foram celebridades com difíceis histórias de vida. Nenhuma delas ali teve uma história de vida que foi tranquilinha. Acho que tudo bem, eu acho que todo mundo acho que ninguém tem uma vida fácil, todo mundo enfrenta problemas, mas ela conseguiu demonstrar isso, ela conseguiu mostrar todas as dificuldades que eles enfrentaram desde crianças. Eu acho que algumas histórias acabam sendo mais árduas do que outras, querendo ou não. E todas as que ela escolheu foram histórias bastante árduas, desde criança. E acho que isso foi muito importante, tanto para mostrar essa questão humana de todo mundo, quanto para ela poder criar esse vínculo com eles. E embora só ela escreva as cartas, ela se corresponde, é como se eles realmente a ajudassem, mesmo que eles não digam nada, que eles só escutem, porque eu acho que em partes é disso que ela precisa ser ouvida. Enfim, é um livro também, então, fantástico por essa questão das palavras, que ele mexeu bastante comigo, que me envolveu muito, eu gostei muito da escrita da autora e também outro livro muito recomendado. Minha próxima leitura foi um relançamento da editora Arqueiro, e foi o Doador de Memórias, da Lois Lowry, que é o primeiro livro do quarteto Doador. O livro já havia sido publicado pela editora Sextante, com outra capa e com o título simplesmente de O Doador. O livro é uma distopia, também é um livro bem rápido de ser lido porque ele é bem curto, e eu achei também o livro fantástico. Aqui você tem uma distopia, mas nessa distopia você tem um quê? Você tem uma utopia, na verdade você tem a ilusão de uma utopia. Isso porque a sociedade, que é tema do livro, é uma sociedade sem conflitos, sem guerras, é uma sociedade extremamente pacífica, todo mundo obedece às regras, todo mundo segue tudo muito à risca, é tudo muito organizado. Só que isso, na verdade, acontece porque há um controle gigantesco em cima da população e que eles nem fazem ideia de que é assim. Essa sociedade, ela só conhece o aqui e o agora, ela não tem memória alguma da vida antes daquilo. Eles só conhecem a própria sociedade deles, eles só conhecem a vida daquele jeito, eles nem imaginam que as coisas poderiam ser diferentes. É por isso que o grau de controle é muito grande, porque as pessoas não questionam aquilo que elas vivem, porque elas não sabem que a vida pode ser diferente. Quando você só conhece uma coisa, quando você só tem uma verdade, não tem como você questionar. Aquilo pra você é verdade e acabou. Todas as crianças, ao completarem 12 anos, elas passam por uma iniciação, que é quando elas recebem a profissão que elas vão exercer no futuro. E o Jonas, que é o protagonista, ele recebe a profissão de recebedor. Nessa cidade, há uma única pessoa que guarda todas as memórias do passado, todas as memórias de tudo, e que é o guardador. Quando o Jonas recebe a profissão de recebedor, é porque ele vai receber as memórias desse guardador para um dia assumir o lugar dele. E é uma profissão extremamente solitária, porque você começa a conhecer uma verdade que ninguém mais conhece. E não adianta você tentar explicar isso para os outros, porque não tem como eles entenderem. Não tem como você dizer para alguém, por exemplo, que é o amor, se essa pessoa nunca sentiu isso. Não tem como você dizer para uma pessoa que é dor, se ela nunca sentiu isso. E quando ele começa a receber as memórias, tanto as boas quanto as ruins, é quando ele começa a questionar. É quando ele começa a enxergar tudo de outra maneira. E o que eu achei muito incrível é que essa forma dele enxergar as coisas diferentes é mostrada até através de uma metáfora. Você percebe
que os cidadãos, eles enxergam tudo em preto e branco. E quando o Jonas começa a receber as memórias, ele começa a enxergar as cores. Então essa metáfora da vida dele ser em preto e branco, quando ele ainda desconhecia todo o universo que existe, e passar a ser colorida, quando ele começa a entendê-la, quando ele começa a saber da existência dessa outra vida, eu achei muito significativa em diversos aspectos. Esse primeiro livro, então, na verdade, ele vai mostrar isso, ele vai mostrar o despertar do Jonas, ele vai mostrar quando ele começa a acordar para a vida que realmente existe. E por isso eu fiquei muito curiosa para continuar lendo a série, porque agora eu quero saber o que vai acontecer. O livro também, o que é interessante é que em nenhum momento você tem uma explicação dos fatos. Por exemplo, Jogos Vorazes, a Katniss te explica o que foi que aconteceu para os Jogos Vorazes começarem a existir. Então tem um momento em que você tem essa explicação direta. Já aqui você não tem explicação alguma, você vai percebendo conforme você vai vendo a leitura. Você vai vendo como a sociedade é, e conforme você vai vivendo nessa leitura, você vai compreendendo a sociedade. Não tem como você ter essa explicação direta, que não dá pra alguém te explicar algo que é óbvio. Quando algo é muito óbvio pra si, você não vai ter a preocupação de explicar pra alguém, porque na sua cabeça é óbvio pra outra pessoa também, e nem sempre é assim. Por isso muitos desentendimentos acontecem, e isso acontece nessa história. Repito, ele só tem uma verdade. Se ele só tem uma verdade, não tem por que explicar pra você como ela é. As duas únicas coisas que me desapontaram um pouquinho foi que o final eu achei muito corrido, é tudo muito rápido, de repente ele vira e fala, passou um ano, e eu fiquei, peraí, me perdi, como assim passou um ano? E também que alguns pontos eu achei que ficaram meio vagos, ficou tudo muito pouco explicado. Essa questão do pouco explicada pode ser justificada pelo fato do próprio protagonista não fazer ideia do que está acontecendo. Ele sabe tanto quanto o próprio leitor. Então não tem como você ter muitas explicações, você só vai conseguir entender conforme o Jonas for descobrindo. Como esse primeiro livro é só o despertar dele, essas respostas provavelmente estão nos próximos livros. Para quebrar esse clima aí de reflexão, porque como vocês puderam ver, todos os livros que eu li no mês, com exceção desse último, tiveram aí um certo grau de profundidade, tiveram o seu quesinho aí reflexivo, de intensidade, enfim, todos eles me deixaram pensando em muita coisa. O último livro foi pra quebrar isso tudo, foi pra me fazer relaxar. E eu estou falando do Chá de Bebê de Beck Bloom, quinto livro da série Beck Bloom da Sophie Kinsella, que não tem nada de reflexivo, de profundo nem nada. É extremamente divertido, eu amei a leitura. Inclusive fiz vídeo sobre ele pro Desafio Fuscando sobre Chiquilites, então que foi o meu item cumprido do mês. E nesse aqui a gente tem uma Beck Bloom grávida, procurando uma nova casa ao lado do marido dela, o Luke, e descobrindo que a obstetra que ela tanto quis pra acompanhar a gravidez dela é uma ex-namorada do Luke. Principalmente o que eu gostei do livro foi o humor dele, eu dei muita risada em vários momentos. Eu adoro o fato da Beck ser tão viajada, ela coloca a cabeça dela ela põe a imaginação dela lá pra frente e começa a imaginar situações que, nossa, faltam 1 milhão de anos pra acontecer e talvez nem aconteçam. Na maioria das vezes nem vão acontecer, mas ela já tá lá sonhando e pensando nessas possibilidades. Ou então como ela é criativa, como a mente dela vai longe mesmo. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto dela. Sem contar que ela acaba sendo muito ingênua em muitos aspectos, porque ela não é uma personagem maldosa. Um dos pontos da Beck que às vezes me desagrada é o fato dela mentir tanto. Ela, na maioria das vezes, nas situações que ela se envolve, ela acaba mentindo pra tentar se salvar e essa mentira vira uma bola de neve, mas as consequências das mentiras dela são sempre hilárias. Então, de certa forma, até vale a pena ela mentir pra você ver como que ela vai sair das enrascadas que ela se mete. Aqui no caso, a compulsão dela por compras continua, essa é uma característica da Beck que acho que não vai mudar nunca. Foi uma coisa que foi sendo trabalhada nos 3 primeiros livros, que chegou no 4º livro, acabou me decepcionando um pouco, porque parece que aquilo que ela tinha aprendido nos 3 primeiros livros da série, ela desaprendeu no 4º, e aqui no 5º acaba não sendo um problema, é só uma característica dela. Não é que ela deixou de ter essa questão da compulsão. Aqui simplesmente é encarado como uma característica dela e acabou, não é o foco da história. O foco da história tá mais na questão do próprio relacionamento dela com o Luke, então eu acabei gostando bastante da leitura por causa disso. Agora quero ler o 6º, que é Mini Beck Bloom, e rezar pra Record lançar logo o Shopaholic to the Stars, que é o 7º volume da série que a Sophie Kinsella tá lançando agora
no exterior. É isso, então, essas foram as minhas leituras do mês. Eu acho que hoje eu acabei falando bastante dos livros, mas porque foram livros que eu tinha muitas coisas a comentar, porque eles me fizeram pensar em muitas coisas. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Contem pra mim também o que vocês acharam dos livros, o que vocês leram em agosto, quais livros que eu li vocês querem ler, se vocês já leram, se vocês gostaram ou não, enfim. Até o próximo vídeo. Tchau!